Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Lembra o anterior, quando eu falei de Hollywood? E lá no final eu perguntei o seguinte: afinal, por que em Hollywood se fez tanto sucesso? Eram aqueles homens e mulheres lá de um século atrás, lá nos Estados Unidos, super-homens, super-mulheres? Eles eram pessoas com dons sobrenaturais, mais capacitados, mais inteligentes do que os daqui? Por que Hollywood deu tão certo? E aqui no Brasil, o cinema, que vai ser o tema aqui desse vídeo, o cinema daqui não deu certo. Os de lá eram demais, muito mais evoluídos, muito mais inteligentes, ou os daqui é que são uns incompetentes? Vamos entender. Seguinte, aqui no nosso país, o cinema daqui... Aliás, antes de eu fazer essa colocação, vou só revisar mais um ponto do vídeo anterior, que é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, aqueles atores, atrizes, cineastas, diretores, produtores, os executivos dos grandes estúdios, eles compreenderam com perfeição que um filme, ele é um produto, uma mercadoria, algo que ele vai fazer, que ele vai trabalhar para entregar para o cliente, para que é o público. E que esse produto, ele precisa ter um bom acabamento, ele precisa ser muito bom naquilo que ele se propõe. E uma vez que se alcançou esses objetivos, a chance de sucesso é muito grande. E para se alcançar esse objetivo, essa finalidade, eles não pouparam nenhum esforço. Eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Então, basicamente foi por isso que eles conseguiram ter muito sucesso, porque eles compreenderam a natureza do que é se produzir filmes. Aqui no Brasil, o que é que acontece? O cinema nacional, ele sofreu muita influência do cinema europeu. Pense na Europa: Itália, França, Alemanha, Dinamarca, Portugal, Espanha, Rússia, Suécia, enfim, a Europa quase como um todo. O cinema europeu, ele é um cinema assim muito ideológico, um cinema muito de doutrinação, um cinema muito de questionamento. Não é aquele cinema de entretenimento, cinema onde você vai entrar e vai passar ali 1h30, 2 horas que seja, vendo um filme de ação, vendo um filme policial, um drama, uma comédia, algo assim. Em geral, o cinema europeu, ele é um cinema muito assim, muito de aquela coisa, o que eles chamam de papo cabeça. Sabe aquela coisa de intelectual, porque aquela intelectualidade, porque não sei o que lá. Esse é o estilo do cinema europeu. E o cinema do Brasil, ele bebeu muito, mas muita água lá do cinema europeu. Tanto que, em geral, os filmes europeus, eles costumam ter aquilo que é chamado de muito elogios da chamada crítica cinematográfica. Mas às vezes ele não tem o apelo do povo. O povo mesmo, nós aqui, o povão comum, a gente não vai lá lotar uma sala de cinema para ver aquela coisa lá doutrinária, ideológica, enfim, aquela converseira. Aqui, enfim, não vai lá. O povo mesmo não vai. Você imaginar, por exemplo, filmes como Rambo, feito lá na França. Quer dizer, feito na França, assim, no sentido de um cineasta, um roteirista francês conceber um filme como Rambo, como Exterminador do Futuro, ou aqueles filmes da Marvel que nós temos visto ultimamente por aí, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, não sei quem, todos esses heróis, Homem de Ferro, tudo por aí, Duro de Matar.
Predador, enfim, tantos e tantos outros que têm um grande apelo que atrai multidões para os cinemas. Você consegue imaginar um cineasta francês, italiano, português, espanhol, dinamarquês, sueco, alemão, russo, polonês fazer algo daquele tipo? Para eles, esse tipo de cinema é muito assim, muito rasteiro, muito pouca coisa. E eles gostam daquela coisa cabeça, aquela coisa aprofundada, enfim, intelectualoide e tal. O cinema nacional bebeu essa fonte lá da Europa. Resultado, ele não tem o apelo, o trabalho duro, focado em pegar e fazer algo como o cinema de Hollywood. O que eles não entendem é o seguinte, é que a pessoa, e isso Hollywood entendeu muito bem, quando ela sai de casa, ela vai ali no shopping center, ela vai ali na rua e tem um cinema lá, e ela quer um filme, ela quer passar ali 1h30, 2 horas, que seja se entretendo, se distraindo, vendo uma coisa assim, pra, enfim, e não ficar lá sendo domesticado, recebendo cargas e mais cargas de ideologia, de não sei o que lá, de coisa, enfim, coisas que tem aqui do cinema nacional. Não é isso que o cara quer. O cara quer ir lá para se divertir, rir um pouco, ver uma ação e tal. Para que vocês possam ter uma ideia, aquele personagem do cinema, James Bond 007, o criador dele é inglês, europeu. Mas James Bond 007 conseguiu fazer sucesso, 60 anos de James Bond nas telas do cinema. Onde foi? Foi lá em Hollywood, não foi no cinema europeu. Se for no cinema europeu, com certeza James Bond não ia ser aquilo que nós conhecemos. Se caso você já tenha visto algum filme de 007, você vai entender o que é que eu estou dizendo. Aquela tiro ação e tal, uma série de coisas. O cinema europeu não ia fazer nunca daquele jeito ali. Aí, eu anotei aqui, nesse o roteiro aqui que eu faço, alguns filmes que foram já feitos aqui no Brasil. Eu vou citar aqui o título. Imagine você sair de sua casa, imagine que a entrada do cinema custa R$20. Você iria pagar R$20 para chegar lá, para pagar para ver, por exemplo, O Homem que Virou Suco. Já teve aqui no Brasil um filme com esse título, O Homem que Virou Suco. Outro filme, O Que É Isso, Companheiro? Quatrilho. Lula, o filho do Brasil. Você vai pagar R$20 de entrada no cinema para ver o tal de Lula, Mula, filho do Brasil? Já essa papagaiada, essa presepada aqui no país, feito pelo cinema daqui, o tal de Mula, filho do Brasil. Você vai pagar 20, que fosse 10, para ver Mula, filho do Brasil? Outro exemplo. Chega a dar uma agonia só de pensar isso, cara. Um tal de E aí, comeu? Pensa aí, cara, você tá indo lá no shopping center, você tá aí aqui na rua, aí tem um cinema ali, você tá afim de ver um filme, aí tá lá no cartaz, E aí, comeu? Ah, porra, como é que você vai pagar 20 conto, cara, 10 pra ver uma porra de um tal de E aí, comeu? Outro exemplo aqui que eu anotei, um tal de Bacurau. Aí você vai ali no cinema, cara, R$20 a entrada. Você vai pagar para ver uma porra chamada Bacurau. É a tal do cinema nacional, cara. Então, essas coisas, só pelo título, cara, você já percebe que a coisa não vai andar, não vai dar certo mesmo, cara. A isso daí você soma-se o seguinte: o nível de interpretação aqui do Brasil, essas atrizes, é coisa de, nossa, é uma pobreza, cara. Pensa uma coisa
extremamente pobre, cara. Chega a ser assim, sei lá, dá uma vergonha, cara, você vê uma interpretação tão pobre daquela, quando você compara com o que foi. Chega a dar um... Você olha assim, nossa, mas como é que pode uma interpretação tão pobre assim? E a isso também se soma o seguinte: o cinema nacional, ele tem uma péssima produção. Cara. A produção, por exemplo, envolve a locação do filme, efeitos, quantidade de atores e outras coisas assim, material que vai fazer com que o filme seja tudo aquilo. Você assiste um filme de 007 que eu acabei de falar aqui, você vê aquela cena fantástica lá, uma perseguição em um aeroporto, carro explodindo, aquela perseguição de carros na rua, em uma avenida movimentada, você vê aquela coisa grandiosa, você vê aquele show de câmeras, pegando as cenas de diversos ângulos, mais distante, mais perto, mais assim, tudo aquilo envolve direção e produção, que é preciso produzir bastante material, ferramentas para poder você conseguir pegar toda aquela cena grandiosa. O cinema daqui é pobre em termos de produção, cara. Como é que você vai pro cinema para ver isso daí? E por fim, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, que ajuda a explicar por que o cinema nacional é um fracasso, a questão do financiamento. O cinema nacional, há quase 70 anos, ele vive pendurado no bolso do governo. Programinha, é financiamento do governo, é não sei o que lá, é incentivo, é Ministério de Cultura, é Secretaria de Cultura, é Secretaria do não sei onde, é bolsa daqui, é bolsa dali, me dê dinheiro, me dê isso, me dê aquilo. O cinema nacional vive disso, pendurado há 70 anos, abraçado com o governo. Então, o cara, ele sabe, ator, atriz, produtor, diretor e outros, eles sabem que, independente do que eles vão entregar, eles vão receber algum dinheiro. Então eles não estão preocupados com qualidade. Se o produto for bom, eu vou receber uma grana. Se não for bom, for uma porcaria como tem sido, eu vou receber também. Você vai entrar no cinema para ver um tal de Bacurau? Você vai entrar no cinema para ver um tal de Mula, Filho do Brasil? Entendeu? Só que essas porcarias, elas foram já previamente financiadas com dinheiro do governo, dinheiro público. Então o cara, se vier algum lucro, veio, se não vier, não estou nem aí, porque ele já garantiu o dele. Lá em Hollywood, exatamente porque não tem dinheiro público, não tem dinheiro do governo, não tem nada, eles trabalham duro, pesado mesmo, com vontade, com energia, para entregar um excelente produto, para poder eles terem bilheteria, para poder aquele produto vender lá nos Estados Unidos, vender aqui no Brasil, vender em outras partes do mundo. Então eles trabalham pesado mesmo, duro, para alcançar esse objetivo. Por isso que o cinema nacional, ele nunca decolou. É por isso que ele é essa porcaria que temos até os dias atuais. Assim como esses outros artistas que nós já temos aqui no nosso país, que vivem o tempo todo pregado no bolso do governo, a imprensa pregada também no governo. Enfim, é por isso que nunca decolou, cara. E nunca vai decolar. Entendeu? A diferença brutal, gigantesca que é o cinema Hollywood para o que se faz aqui no Brasil, é isso aí. Compreendido? Muito bem. Caiu aqui o nosso roteiro. Está com um jeitão de chuva, cara. Tomara que chova. Aliás, vídeo então concluído. Muito obrigado. Eu espero que você tenha entendido o recado do nosso vídeo de hoje. Deixe seu gostei. Se quiser comentar alguma coisa, comente. Se quiser compartilhar, compartilhe. Enfim, o trabalho aqui é nosso, tá bom? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!